Fala galera, tudo bem? Aqui é o John, professor de Preventiva da Medway, e bora para o nosso imagem de prova, que hoje eu trouxe para vocês o Forest Plot, que é um gráfico que vocês vão ver tanto em provas para interpretação de meta-análises, quanto em artigos científicos. Vamos lá, o caso que eu trouxe hoje é que vocês interpretem os resultados desse Forest Plot, construído a partir de ensaios clínicos randomizados e controlados, que avaliaram os efeitos de orientação rítmica como intervenção na melhoria da velocidade de caminhada em pacientes com Parkinson. Na realidade, a gente vai ter que ter uma interpretação gráfica se esta intervenção, chamada de orientação rítmica ou cueing, está associada ou não ao melhor desfecho para a velocidade de caminhada de pacientes com Parkinson em relação a um placebo ou um outro tratamento. Tudo bem? Aqui a gente tem uma configuração do Forest Plot com um excesso de informações. E eu quero saber de vocês se, lendo esse gráfico, vocês conseguem me dizer se o estudo favorece ou não a intervenção em relação ao controle, tá? E se tem uma significância estatística no resultado dessa análise comparativa. Mas antes disso, a gente precisa conhecer o que é o Forest Plot. Esse gráfico, ele plota os resultados de estudos similares dentro de um mesmo eixo. Então eu consigo fazer uma comparação estatística dos estudos dentro desse gráfico, que tem uma leitura muito tranquila, muito fácil, tá bom? Basicamente, eu consigo comparar estudos com metodologias parecidas do ponto de vista estatístico. É isso que também configura a definição do que é uma meta-análise, ok? E também, como eu falei para vocês, é exatamente isso, compara de forma estatística. Esse gráfico, ele pode ser avaliado em vários desfechos, tá? Então, ele pode ver medidas de associação, risco relativo, razão de prevalência, odds ratio, também uma variação de médias, de mortalidade, enfim, isso vocês têm que estar ligados em relação à interpretação, e eu vou trazer alguns exemplos hoje. Então, o primeiro passo é a gente entender a estrutura básica de um Forest Plot. Então, cada estudo vai estar em uma linha, e cada linha vai ter a sua representação estatística por um conjunto, que é o bloco, que é esse quadradinho, e o seu respectivo intervalo de confiança. O que eu preciso saber disso? No final das contas, eu vou fazer uma média ponderada de acordo com a precisão desse estudo. Isso tem desde do próprio intervalo de confiança, do tamanho da amostra para definir isso. Então, quanto maior o tamanho do bloco, maior é o impacto dela para a média ponderada, que vai definir o resultado final dessa meta-análise que a gente vai ver nesse diamante. Tudo bem? E cada estudo, além do bloco, que quanto maior o tamanho, mais preciso e mais importante para essa meta-análise, ele acompanha o seu intervalo de confiança, sendo que aqui é o seu intervalo inferior e aqui o seu intervalo superior. E por que eu preciso analisar esse intervalo de confiança? Porque graficamente eu vou ter que olhar para essa linha de não efeito ou linha de nulidade, e o intervalo de confiança, para ter uma significância estatística naquele estudo, ele não pode cruzar de forma nenhuma essa linha de não efeito. Porque isso significa que, ora, ele agiu como um fator favorecendo a intervenção e ora contra. Então, não me dá uma significância estatística, ok? No final, a gente vai ter o resultado final da medida de associação ou do desfecho em relação à conclusão dessa meta-análise, que a gente vai ver aqui. E aqui é o intervalo de confiança do que a gente viu do comparativo desses estudos, ok? Basicamente é isso que vocês têm que saber. Analisem cada estudo, o seu bloco, verifica o tamanho do bloco, vê em relação à média ponderada, vê o seu intervalo de confiança, que não pode passar a linha de nulidade, não pode atravessar ela, ou vai estar só aqui, ou vai estar só aqui para ter significância estatística, e depois vejam o gráfico em diamante, que é o resultado final dessa meta-análise. Combinado? A próxima etapa é a gente ver literalmente o que os dados gráficos dizem para a gente. Vamos lá. Aqui, então, eu tenho um recorte daquele gráfico que eu trouxe para vocês. O estudo significa cada estudo que foi comparado e o total é o resultado final disso daqui tudo, tá bom? Aqui, orientação rítmica, aqui a comparação em relação ao controle, e eles foram vistos em 3 parâmetros: a média, o desvio padrão e o total de pessoas avaliadas, tá certo? E esse aqui, que significa o peso, é o peso que cada estudo ocupa dentro dessa média ponderada, tá bom? Isso daqui, obviamente, a gente não vai ter tantas informações para a interpretação do gráfico, porque o gráfico já é para facilitar essa comparação, tudo bem?
Mas eu quero que vocês vejam que o estudo MAC é o que tem maior peso, então ele provavelmente vai estar muito próximo do resultado final, que é o gráfico em diamante, porque o peso desse estudo desloca o resultado final dessa meta-análise para esse ponto, tá bom? E vendo isso, o que a gente consegue perceber? Que de fato ele está aqui com um peso maior, um bloco maior, um intervalo de confiança mais curto, e que quando a gente vê o gráfico em diamante, ele está muito próximo do MAC, dizendo que essa média ponderada, o peso desse bloco, desviou e orientou muito esse resultado final. Uma outra coisa que eu quero que vocês vejam é, basicamente, o intervalo de confiança. Vocês podem ver numericamente aqui em cada estudo, tá? Ou vocês podem ver por aqui olhando no gráfico. Então vamos ver qual que tem significância estatística, que como eu falei para vocês, para ter significância estatística, o seu intervalo superior e inferior deve estar dentro dessa parte para trás da linha de nulidade ou só para frente, favorecendo aqui a orientação rítmica, tá bom? Então vejam que esse aqui ultrapassa, esse aqui ultrapassa, esse aqui ultrapassa, este daqui ultrapassa, e a gente vê que aqui está menos 22 e 14,2, então hora foi negativo, hora foi positivo, tá bom? Este aqui parece que não ultrapassa, mas quando a gente vê aqui também está menos 2,2. Esse aqui ultrapassa. O único que só tem valores positivos e que a gente vê que não cruza, não toca aqui a linha de nulidade é o estudo de MAC, tá certo? Portanto, somente este estudo aqui tem significância estatística e ele tem um peso maior, tá bom? Dito isso, o que a gente tem que verificar? Que somente ele tem significância estatística, ele tem um peso maior e, portanto, ele influencia o nosso resultado do gráfico em diamante. Quando a gente vê esse resultado em diamante, a gente vê aí que a média de diferença foi de 5,24, tá certo? E aí pode ser centímetros por segundo, que foi a medida utilizada para essa média da velocidade de caminhada, com uma variação aqui do intervalo de confiança de 1,83 a 8,65. Logo, só favoreceu, com significância estatística, a orientação rítmica como intervenção através da comparação de todos esses estudos. Beleza? O que eu quero dizer para vocês? Que então a interpretação correta desse gráfico em diamante é que favorece essa orientação com significância estatística e com uma diferença média de velocidade de 5,24 centímetros por segundo, ok? E isso significa que a gente vai favorecer a indicação dessa orientação rítmica através desses ensaios clínicos que a gente comparou. Uma outra coisa que eu quero que vocês vejam, saindo um pouco do caso, é que o que a gente está comparando de um lado para o outro varia. Aqui nesse caso eu trouxe que eu estou avaliando o risco relativo. Como uma relação de expostos por não expostos, eu tenho como a minha linha de neutralidade o valor 1 e não o 0, como tinha anteriormente, que era uma diferença de média, porque aqui eu estou vendo uma divisão, uma relação, tá certo? Além do mais, eu posso utilizar para outros desfechos, como avaliar sensibilidade e especificidade de algum tipo de exame, tá bom? Que aí vai variar de 0 a 100%, e por aí vai. Pode ser uma razão de prevalências, que vai de 0 a prevalência em si, que pode ir de 0 a 100%, e por aí vai, tá bom? O que eu quero que vocês levem de Forest Plot é que ele é um gráfico aplicado a múltiplos contextos, ele facilita porque ela dá uma organização e uma comparação estatística de vários estudos, então a gente pega metodologias parecidas e consegue comparar de maneira visual e, obviamente, a gente chega mais próximo de conclusões fundamentadas em evidência e de fácil visualização. É isso, espero que tenham aproveitado e aprendido sobre Forest Plot e bora para cima. Vamos lá!